Meus amigos do Soda Santos Debate, há algum tempo eu venho falando aqui o que vem impedindo o Miguel Ángel III, o Miguelito, de compor o elenco profissional do Santos. Eu disse que as questões dele eram de bastidores de cunho pessoal que não revelaria, né? Mas dei o toque para vocês. Não é balada, não é bebida, não é droga, né? Não é nada disso, não é noite, tá? E hoje eu vi uma matéria do Globoesporte.com, assinada pela Ana Canhedo e pelo Iago Rudá, dois grandes profissionais, que acabou expondo, né? Com apuração, obviamente, e aí é uma linha editorial deles, o que impede, né, as questões extracampo que impedem o Miguelito de ter chance no profissional. E eu vou repercutir com vocês aqui, porque vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu já tinha falado que o problema era mais embaixo, né? Que não era dentro das quatro linhas, era fora. Então, vem comigo aqui no Soda Santos Debate, eu quero o teu comentário, se isso realmente impede o Miguelito, ou o Santos tem que abraçar o Miguelito, como o presidente deu a ordem para abraçá-lo e levá-lo para o profissional, né? Depois de recusar uma proposta do Atlético Paranaense, ou se o Miguelito é fogo de palha. Hoje ele serve a seleção boliviana, vai disputar a Copa América, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, já te pedi para comentar esse assunto aqui. Deixa o like que gera um engajamento bacana, tá bom? Vou botar o óculos aqui, porque sem óculos eu não sou nada, vocês sabem, né? O título da matéria é: veja por que questões extracampo impedem Miguelito de ter chance no profissional do Santos, tá? O Carille estuda, a matéria fala que o Carille estuda utilizar o meia depois que ele terminar a participação com a Bolívia na Copa América dos Estados Unidos, né? É de 20 de junho a 14 de julho. Não sabe se a Bolívia vai até o fim, vai avançar ou não, tal. O jogador tem 20 anos, treina e disputa as competições pelo Sub-20 do Santos. Inclusive, vou deixar fixado aqui no comentário, né, o link do Sport Radio News, que tem a reprise na íntegra da vitória do Sub-20 do Santos, para você avaliar Jair, Souza, Bernardo, tantos outros que tem lá. Peço para que você, depois desse conteúdo, dê uma corrida lá, tá? Ele tá fora do Sub-20 porque tá na seleção, né? Na Copa São Paulo deste ano ele fez 6 jogos, 4 assistências, 4 gols. Foi um dos melhores do torneio e é isso que causa a estranheza de não aproveitá-lo, tá? Eu já vou chegar lá. No elenco principal do Santos, né? O Miguelito fez 9 partidas, 2 em 2022 e 7 no ano passado. Não fez gol, nem deu assistência. Nessa temporada não teve chance ainda. Eles relembram aqui o drama familiar do Miguelito, que perdeu a mãe, né? Só lembrando que ele assinou o primeiro contrato profissional em abril de 2022, vale até abril de 2027, tá? Em janeiro de 2023, ele perdeu a mãe, todo mundo sabe, ficou até fora um período, tal, né? E na sequência perdeu a avó, cara. Ou seja, o cara perdeu o chão ali, né? Cabeça pira, para quem é muito chegado. E a reportagem relembra que o técnico Odair Helman, por exemplo, chegou a comentar com pessoas próximas que o trauma foi tão grande e impactante na vida do Miguelito, e foi mesmo, que a continuidade da carreira chegou a estar em xeque. O Odair falou à época, tá? Ele mora sozinho, sem os familiares na Baixada Santista. Ele tem uma relação muito grande com o Enzo Monteiro, que é boliviano também, do Sub-20, e com o Zabala, que está no grupo 2, né? Para ser emprestado. Não sei porquê, mas é uma outra questão. Diz que o jovem, e é verdade, quase entrou em depressão, teve uma possível sequência no time e foi interrompida por questões de ordem psicológicas e emocionais, né? Aí tem um subtítulo aqui: Paternidade e Solidão. Estou chegando naquilo que eu não quis expor, tá? Mas que, já que o Globoesporte.com e vocês que me acompanham sabem que eu falei, então vou colocar aqui. O pai do Miguelito não veio para cá, tem um outro filho na Bolívia, tal, até por questões financeiras, né? Nesse meio tempo, olha só, o Miguelito ele foi obrigado a lidar com 2 outras responsabilidades. Ele foi pai de 2 crianças com 2 mulheres diferentes. Olha só quanta responsabilidade. Ele assumiu as duas crianças, tá? A paternidade. Mas isso colocou, né, a cabeça dele meio que, né, como é que eu posso falar? A maturidade dele, né,
em xeque dentro do Santos. Essa é uma verdade. Ele disse que ele perdeu um pouco do foco do futebol, tá? E aí isso foi que impediu ele de ter oportunidades no elenco principal. O Robert, meu amigo Robert, ex-jogador do Santos, campeão brasileiro pelo Santos, chegou a postar no Twitter dele que o Miguelito quebra a noite, né? Quebra a noite que vai pra noite, vai pra noite, vai pra noite. Não é essa a informação que eu tenho a respeito a do Robert, tipo, cara que tem bastidores fortes e tal. E eu conversei com pessoas, né, próximas ao Miguelito, e isso é fácil de encontrar, porque você, circulando na Vila Belmiro, você encontra pessoas, né, e encontrava até o Miguelito. Ele não é um moleque de ir pra noite. Eu falo pra vocês, tem uma vez, depois de Santos e Paysandu, eu peguei minha esposa Lúcia, que é jornalista, que também participa aqui dirigindo os canais do História Santos e a agência História Santos. A gente depois foi numa churrascaria muito tradicional aqui em Santos, né? Depois do jogo contra o Paysandu, eu trabalhei, ela também trabalhou, a gente fez as questões do canal da agência e quando tinha combinado de sair. E fomos até uma churrascaria familiar. Tava lá o Miguelito com o Enzo e com o Zabala. Comendo, numa boa. Tranquilo, o Enzo tinha acabado de jogar pelo Santos. Eu não tenho informação de que ele quebra à noite, tá? Em 2024, pelo que a gente tem de conhecimento, o Miguelito está se superando em estatísticas, em capacidade técnica, tática, na preparação física, tudo isso que foi afetado pelo extracampo. Ele estava muito bem no sub-20, foi convocado para a seleção boliviana, obviamente, olhos atentos a ele. A Bolívia não é candidata a nada, mas o Miguelito ele circula entre o time titular da Bolívia, reserva, sempre entra, é utilizado, né? E a gente vai ver como é que está a cabeça do garoto. E é um período de junho a julho. E aí depois que ele voltar, ele vai ser reintegrado ao elenco profissional. Isso já foi uma ordem de cima para baixo, né? O Santos vai dar todo o apoio psicológico, continuar dando e fortalecer o apoio psicológico ao Miguelito para que ele possa administrar a vida de pai, as responsabilidades de pai, de duas crianças, de duas mulheres diferentes, cada um, a vida dele, ele faz o que ele quiser, tá? Eu sei que o staff do Miguelito ficou meio com o pé atrás, queria, pela ausência de oportunidades sinalizadas pelo Carille, queria que ele fosse para o Atlético Paranaense, porque ia melhorar a questão financeira e ele ia jogar. O Santos recusou e aí o presidente deu a ordem para que ele seja integrado ao elenco profissional assim que voltar da Copa América, né? Porque não dá para você falar que não vai aproveitar, sendo que você tem que aproveitar um moleque que tem muito mais qualidade que Casares, que Patrick, que Morelos, bota aí mesmo no centro da posição do Morelos, muito mais qualidade que Serginho, e você vai deixar ele no sub-20 por causa dessas questões extra-campo, tá? E 2024 vem sendo o ano da virada. Então, a diretoria entendeu que é preciso abraçar o Miguelito, dar o apoio, reforçar o apoio psicológico, né? O acompanhamento e lembrá-lo, ele é um atleta de futebol profissional com responsabilidades, como todos temos responsabilidades, vai cumpri-las, mas tem que trabalhar para cumpri-las. Entendeu? Isso estava afetando o Miguelito mesmo. Isso estava afetando. Eu até me sinto meio que aliviado, porque muita gente me questionava no meu Instagram pessoal, @FabianoFaraOficial, Fará com H no final, ou no @HistóriaSantos, né, que é o do canal. Pô, você falou do Miguelito, fala aqui, o que acontece, o que não acontece e tal. E eu não tinha autorização para falar. Como foi exposto em matéria bem apurada pela Ana Canhedo e pelo Iago Rudá no Globoesporte.com, e eu estou à vontade porque eu já tinha trazido essa informação para você, só não quis revelar o que tinha acontecido, e tá aí o extracampo que prejudicou o Miguelito até aqui. E o Santos entendeu, depois da proposta do Atlético Paranaense, da tentativa que não é confirmada, mas do Galo, empurrá-lo para a Série C no Remo, que o staff ficou puto da vida e não queria, né? E agora, da ordem do Marcelo para botá-lo no elenco profissional, testá-lo ali, abraçá-lo, dar toda a segurança, todo o respaldo para que ele se torne um atleta de verdade e renda em campo, com isso, acredito, e pelos números do Miguelito, o cara está correndo 11 km por partida, tipo assim, os números dele na temporada 2024 são muito melhores que 22 e 23. Então tá na hora do moleque ter a chance, e a diretoria percebeu isso, vetou a ida para o Atlético Paranaense. Eu sei que teve gente que cuida da carreira do Miguelito que ficou brava por causa das questões financeiras e querem negociar com o Santos uma questão financeira, mas ele tem um contrato em vigência até abril de 2027. Depende do Miguelito agora fazer com que esse contrato possa ser melhorado, entregando tecnicamente em campo, tá?
Que bom que foi falado isso, assim você, torcedor, tem essa noção do que acontece com ele. E vamos torcer pro Miguelito explodir, ter consciência e responsabilidade fora de campo com os filhos, com a paternidade, enfim. Tudo isso, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Valeu.